A Era Vargas é talvez o período mais emblemático da história do Brasil, marcado por crises, traições, disputas de poder, golpes e principalmente a figura central de Getúlio Vargas, que redefiniu o rumo do país em poucas décadas. Ao mesmo tempo que arquiteta o Brasil moderno, ele protagonizou um projeto profundamente autoritário. Hoje, vamos adentrar as camadas mais profundas desse período para entender como a Era Vargas foi construída e o que ficou escondido sob sua superfície. Este é o iceberg da Era Vargas. Crise de 1929 e fim do café com leite. No ano de 1929, o mundo desabou. A Bolsa de Nova York quebrou em outubro. O efeito dominó é imediato. O preço do café brasileiro, que representava 70% das exportações do país, despenca. Fazendeiros paulistas entram em pânico. Sacas e mais sacas de café apodrecem nos portos porque ninguém quer comprar. Desemprego explode nas cidades, a fome volta ao campo, mas o verdadeiro terremoto não é econômico, é político. O Brasil vivia no que se chamava política do café com leite, uma aliança não oficial entre São Paulo, café, e Minas Gerais, leite e mineração. A presidência ia e vinha entre paulistas e mineiros num rodízio cavalheiresco. Todo mundo sabia as regras do jogo, até que Washington Luiz, presidente paulista, resolveu rasgar o acordo. Em 1929, em vez de indicar um mineiro como sucessor, Washington Luiz escolhe outro paulista, Júlio Prestes, governador de São Paulo. Uma das possíveis explicações era que para ele, em tempos de crise, era melhor privilegiar o café de São Paulo em detrimento de outros produtos. Os mineiros e outras oligarquias sentiram-se traídos, e mineiro traído, como se dizem, não esquece. A resposta veio rápida e cirúrgica. É claro que a República Oligárquica não se resume apenas a Minas Gerais e São Paulo, mas isso talvez seja assunto para outro vídeo, ou quem sabe outro iceberg. Aliança Liberal. Minas Gerais, liderada pelo presidente estadual Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, procura aliados para uma vingança política e encontra no Rio Grande do Sul um parceiro improvável, Getúlio Dornelles Vargas, um gaúcho baixinho de sorriso enigmático e fala mansa. Vargas não era um revolucionário, era um burocrata habilidoso. Formado em Direito, tinha sido deputado federal, ministro da Fazenda no governo, ironicamente, de Washington Luiz, e governador do Rio Grande do Sul desde 1928. Lá implantou reformas educacionais e administrativas inspiradas no positivismo de Júlio de Castilhos, que marcava a tradição gaúcha de defesa de um Estado centralizado no lugar do federalismo da Primeira República. Era pragmático, conciliador, um homem que falava pouco e escutava muito, perfeito para liderar uma coalizão frágil. Em 1929, nasce a Aliança Liberal, uma frente ampla que reunia desde oligarcas reformistas até tenentistas rebeldes, passando por classes médias urbanas e industriais descontentes. A chapa era Vargas para presidente e João Pessoa, governador da Paraíba, para vice. O programa prometia modernização, voto secreto, justiça eleitoral, anistia aos rebeldes tenentistas dos anos de 1920, proteção ao trabalhador. Era uma colcha de retalhos ideológicos, mas funcionou. A aliança usou propaganda moderna, jornais, rádios incipiente, comícios, mobilizadores. Vargas viajou o país discursando contra a corrupção oligárquica e prometendo um Brasil novo. Sua campanha ecoava o que os escritos de Euclides da Cunha chamaram de caudal de ideais modernos, a promessa de que o Brasil finalmente deixaria o atraso para trás. O estopim para a Revolução. 1º de março de 1930, dia de eleição. Mas chamar aquilo de eleição é generosidade histórica. O que aconteceu foi o de sempre. Compra de votos, violência nos currais eleitorais, contagem fraudulenta nas urnas. O sistema de voto de cabresto, controlado pelos coronéis locais, operava a pleno vapor. Vale lembrar, apenas 5 a 10% da população votava. Analfabetos, a maioria dos brasileiros, estavam excluídos. Mulheres também. O resultado oficial surpreendeu poucos. Júlio Prestes, do PRP, venceu com 1.091.000 votos contra 737.000 de Vargas. A Aliança Liberal explodiu, gritou fraude, denunciou manipulação. Estados como Minas Gerais e Rio Grande do Sul se recusavam a reconhecer o resultado. Greves e protestos pipocaram. A tensão era palpável, mas ainda faltava a centelha que acenderia o estopim. No dia 26 de junho do mesmo ano, João Pessoa, vice na chapa de Vargas e governador paraibano, caminha pela confeitaria Glória quando João Dantas, desafeto político e pessoal, saca uma arma e dispara. João Pessoa
cair morto. O motivo? Uma rixa local envolvendo honra, mulheres, cartas íntimas publicadas. Uma questão pessoal, mas a Aliança Liberal não deixou a crise passar. Transformaram João Pessoa em mártir da democracia, vítima da violência oligárquica. Não importava que o assassinato fosse pessoal, politicamente era ouro. O corpo de João Pessoa percorreu o país num cortejo fúnebre que inflamou multidões. Jovens tenentes, veteranos das rebeliões dos anos de 1920 viram a chance que esperavam. A hora da revolta havia chegado. Revolução de 30. Talvez esse seja o verdadeiro primeiro tópico do iceberg. Os tópicos anteriores foram apenas um esquenta por este momento. Agora sim, iniciaremos a nossa aventura. 3 de outubro de 1930. Simultaneamente, levantes eclodem em Porto Alegre, Recife e Belo Horizonte. Tropas leais a Vargas marcham rumo ao Rio de Janeiro. A resistência do governo Washington Luiz é fraca. Desmoralizado pela crise econômica e pelo isolamento político, ele não encontra apoio nem nas forças armadas. Em 24 de outubro, uma junta militar depõe Washington Luiz. Em 3 de novembro de 1930, Getúlio Vargas assume o poder como chefe do governo provisório. Mas foi revolução mesmo? Historiadores debatem até hoje. Para alguns foi apenas uma troca de oligarquias dissidentes tomando lugar de oligarquias dominantes. Para outros marcou uma ruptura histórica, o fim da Primeira República e o início da modernização do Estado brasileiro. O historiador Boris Fausto prefere chamar de Revolução de 30 entre aspas, reconhecendo suas contradições. Nunca houve revolução social profunda. Não houve redistribuição radical de terras. Mas houve sim mudanças estruturais. Centralização do poder, criação de um Estado nacional forte, incorporação dos trabalhadores urbanos à política. A Revolução de 30 não foi um simples movimento armado, foi prenúncia de uma transformação. Outros historiadores, no entanto, como Ítalo Tronca, alertam que essa transformação não foi apenas uma modernização do Estado, mas sim a consolidação de uma dominação oculta. Mas exploraremos isso nas próximas camadas. Pai dos pobres. Fisicamente, Getúlio Vargas não impressionava. Baixo, de 1,65, atarracado e sorriso calculado, falava baixo, movia-se devagar, nunca exaltava a voz. Parecia mais um contador meticuloso que um líder revolucionário, mas as aparências enganam. Vargas era um mestre da política. Sabia ouvir, ceder no momento certo, seduzir adversários, desarticular opositores sem alarde. Não tinha carisma incendiário como Mussolini ou Hitler, que até então ascendiam na Europa, mas tinha algo mais perigoso: paciência e estratégia. Ele entendeu algo fundamental. O Brasil estava mudando. As cidades cresciam, operários se organizavam, a indústria começava a aparecer. Não dava mais para governar apenas para os barões do café. Era preciso um novo pacto social. E Vargas se propôs a construí-lo. A partir de 1930, ele começou a tecer sua imagem pública de pai dos pobres, o líder que finalmente olhava para os trabalhadores, o protetor dos humildes, e não era apenas retórica vazia. Consolidação das leis do trabalho. Em 1930, Vargas criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Em 1931, regulamenta sindicatos. Em 1932, insistiu a jornada de 8 horas para comerciários. Em 1934, vem o salário mínimo. Depois, férias remuneradas, descanso semanal remunerado, proteção à maternidade, regulamentação do trabalho de menores, mas a grande sacada vem em 1º de maio de 1943. Em cadeira nacional de rádio, Vargas anuncia a consolidação das leis do trabalho. A CLT. Não eram leis novas, era a compilação e ampliação de toda a legislação trabalhista criada desde 1930, agora reunida num código único de 922 artigos. A CLT garantia carteira de trabalho assinada, jornada de 8 horas diárias, 44 semanais, horas extras remuneradas, repouso semanal remunerado, férias anuais pagas, 13º salário, viria depois, mas a base estava lá, proteção de trabalho feminino e infantil, indenização por acidente de trabalho e estabilidade após 10 anos de serviço. Para os trabalhadores urbanos foi revolucionário. Pela primeira vez, o Estado brasileiro reconhecia direitos sociais. Pela primeira vez, trabalhar não era apenas sobreviver, era ter dignidade legal. Vargas soube vender isso magistralmente. No discurso de 1º de maio, que ele transformou em feriado nacional e palco de grande celebração, Getúlio se apresentava como benfeitor supremo, o pai que finalmente cuidava de seus filhos trabalhadores. E milhões de brasileiros acreditaram. Operários choraram ouvindo seu discurso na rádio. A CLT se tornou quase sagrada. Industrialização.
Em 1930, o Brasil era essencialmente agrário. Café, açúcar, algodão, a economia girava em torno da exportação de produtos primários. Qualquer parafuso, qualquer máquina, qualquer pedaço de aço vinha de fora. Vargas decidiu mudar isso. Sua visão era clara: industrialização como caminho para a independência econômica. E para isso, o Estado teria que liderar. Não dava para esperar a iniciativa privada. O Brasil precisava de indústria de base: aço, petróleo, energia elétrica. Primeiras medidas vieram rápido. Em 1942 veio a criação da Companhia do Vale do Rio Doce, estatal de mineração que exploraria as gigantes reservas de ferro de Minas Gerais. Em 1941, a fundação da Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, a primeira grande usina siderúrgica da América Latina. A história de Volta Redonda merece destaque. Em 1941, o mundo estava em guerra, Hitler dominava a Europa, os Estados Unidos ainda hesitavam em entrar no conflito, mas Roosevelt sabia que precisava de aliados na América do Sul, e Vargas sabia negociar. O Brasil tinha uma posição geográfica estratégica. O saliente nordestino seria crucial para rotas aéreas e navais aliadas no Atlântico. Vargas ofereceu isso. Em troca, queria financiamento americano para construir uma siderúrgica. Roosevelt aceitou. O Export-Import Bank dos Estados Unidos emprestou 20 milhões de dólares, uma fortuna na época. Engenheiros americanos vieram ao Brasil. Operários brasileiros foram treinados. E em 1946, a usina de Volta Redonda começou a operar, produzindo 285 mil toneladas de aço por ano. Pode parecer pouco hoje, mas naquela época foi transformador. Pela primeira vez, o Brasil produzia aço de qualidade para construir trilhos, pontes, navios, máquinas industriais. Não precisava mais importar tudo. A indústria nacional podia se desenvolver sobre bases próprias. Cidades cresciam, empregos surgiam, o Brasil começava a parecer um país industrial. Vargas compareceu pessoalmente à inauguração, discursando sobre soberania nacional e progresso inexorável. Estado Novo. Em 1937, Getúlio Vargas fecha o Congresso e inicia um regime oficialmente batizado de Estado Novo, inspirado no regime de Antônio Oliveira de Salazar de Portugal. O Estado Novo varguista duraria até 1945, se destacou por sua centralização absoluta, em que Vargas governava por decretos-leis, não precisava de aprovação do Congresso, não prestava contas a ninguém, interventores federais comandavam os estados, prefeitos eram nomeados, as eleições eram canceladas de forma indefinitiva. O Brasil virou uma máquina administrativa centralizada no catete, com Getúlio Vargas no comando absoluto. Nada, absolutamente nada, podia ser publicado sem autorização do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, criado em 1939. Opositores eram presos pelo DOPS, Departamento de Ordem Política e Social. O Brasil vivia sob vigilância permanente, e Vargas estava em toda parte. Retratos em escolas, estátuas em praças, programas de rádios diários exaltando o chefe da nação, cartilhas escolares ensinando as crianças a venerar Getúlio, e funcionava. Milhões de brasileiros realmente acreditavam que Vargas era o benfeitor. Interventores. A primeira coisa que Vargas fez ao assumir o governo provisório foi demitir todos os governadores do Brasil. Todos. De uma canetada, ele decapitou a estrutura de poder da Primeira República. No lugar dos velhos oligarcas eleitos, ou mais frequentemente fraudados no poder, Vargas nomeou interventores federais, homens de sua total confiança, geralmente militares jovens, os chamados tenentes que haviam participado das revoltas nos anos de 1920. Esses interventores não deviam lealdade às elites locais, deviam lealdade a Vargas. A medida foi revolucionária, no sentido literal da palavra. Pela primeira vez desde 1889, o poder central subjugava completamente os estados. Acabou a política dos governadores. Acabou o pacto do café com leite. Agora havia apenas um homem no comando, Getúlio, mas nem todo mundo aceitou calado. São Paulo, o estado mais rico, mais populoso, mais orgulhoso, sentiu o golpe com particular amargura. O interventor nomeado por Vargas não era paulista, era João Alberto Lins de Barros, um tenente pernambucano. Para os paulistas aquilo era intolerável. Um nordestino comandando São Paulo, onde já se viu? A elite paulista, acostumada a mandar no Brasil inteiro, agora recebia ordens de um jovem militar que mal conhecia a cidade. João Alberto tentou governar com mão firme, enfrentou greves operárias, mediou conflitos com cafeicultores, tentou modernizar a administração, mas a elite paulista não colaborou, sabotou, conspirou, fez
campanha nos jornais contra o interventor estrangeiro. A tensão crescia e Vargas, pragmático como sempre, recuou parcialmente. Trocou João Alberto por interventores paulistas, tentando apaziguar, mas era tarde. O estrago estava feito. São Paulo começou a conspirar, e a conspiração teria um nome: Revolução Constitucionalista de 1932. Revolução de 1932. 9 de julho de 1932, São Paulo se levanta em armas contra Vargas. Foi a maior mobilização militar de uma unidade federativa na história do Brasil. Fábricas se converteram em oficinas de armamento. Mulheres derretiam joias para financiar a guerra. O famoso movimento Ouro para o Bem de São Paulo. Voluntários se alistavam aos milhares. Até o poeta Mário de Andrade, modernista e intelectual, apoiou inicialmente a revolta. O discurso era nobre. São Paulo lutava pela reconstitucionalização do país. Afinal, Vargas governava como ditador provisório desde 1930, sem congresso, sem constituição por decretos. São Paulo exigia eleições, nova carta, nova legislação democrática, mas por trás da retórica constitucionalista havia algo mais visceral: orgulho ferido. São Paulo, que sempre se via como o motor do Brasil, não aceitava ser comandada por um gaúcho baixinho. A oligarquia cafeeira que dominava o país por décadas não aceitava sua queda. Queriam seu poder de volta. A Constituição era o pretexto. O poder era o objetivo. Vargas entendeu perfeitamente, e durante 3 meses o Brasil viveu uma guerra civil. De um lado, as tropas paulistas, bem equipadas, motivadas, lutando em seu próprio território. Do outro lado, as forças federais, vindas de São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco. Era o Brasil inteiro contra São Paulo. Historiadores estimam entre 630 e 2.200 pessoas morreram nos combates. As fontes variam, refletindo a dificuldade de contabilizar mortos numa guerra confusa e fragmentada. Foram usados aviões, artilharia pesada, trincheira, combates na Serra da Mantiqueira, cercos da cidade no interior, mas São Paulo estava isolada. Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que em 1930 haviam se aliado contra a oligarquia paulista, agora apoiavam Vargas. São Paulo esperava que outros estados se unissem à revolta, mas ninguém veio. O bloqueio econômico federal estrangulou o estado. Em 2 de outubro de 1932, após 87 dias de luta, São Paulo se rendeu. A elite paulista estava derrotada, humilhada, militarmente esmagada, mas Vargas, astuto, transformou a derrota militar paulista numa vitória política própria. A Constituição de 1934. Vargas não humilhou São Paulo publicamente, não fuzilou líderes, não vingou-se. Pelo contrário, em 1933, Vargas convocou eleições para uma Assembleia Nacional Constituinte, exatamente o que São Paulo pedia. Em 1934, promulgou-se uma nova Constituição democrática com garantias civis, eleições diretas para o Congresso, até voto feminino, conquistado em 1932 e agora constitucionalizado. São Paulo havia perdido a guerra, mas ganhou a Constituição. Era geneidade política. Vargas transformou uma revolta armada contra ele em evidência de que, afinal, era democrata. Vocês queriam Constituição, aqui está, agora me deixem governar. E a Constituição de 1934 foi, de fato, progressista. Estabeleceu voto secreto, acabando com o voto de cabresto, justiça eleitoral independente, direitos trabalhistas, que viriam a inspirar a CLT que Vargas já vinha construindo, voto feminino obrigatório para mulheres alfabetizadas, nacionalização de recursos minerais e ensino primário gratuito e obrigatório. Vargas foi eleito indiretamente pela Constituinte para um mandato de 4 anos, até 1938, quando haveria eleições diretas. São Paulo voltou a ter um governador paulista, Armando de Chaves de Oliveira, aliado de Vargas. A paz parecia restaurada, mas Vargas havia aprendido uma lição brutal. Democracia era perigosa para ele. Eleições poderiam tirá-lo do poder, constituições poderiam limitá-lo. 3 anos depois, em 1937, ele rasgaria essa Constituição e implantaria uma ditadura. Departamento de Imprensa e Propaganda. Se o Estado Novo tivesse um coração, seria o Departamento de Imprensa e Propaganda, criado em 1939. O DIP não era apenas um órgão de censura, era uma máquina de fabricação de realidade. O DIP era dirigido por Lourival Fontes, jornalista sergipano e fiel escudeiro de Vargas. Tinha orçamento gigantesco, centenas de funcionários e controle absoluto sobre toda a comunicação do Brasil. O DIP controlava todos os jornais e revistas, nada era publicado sem aprovação prévia, todas as rádios,
obrigatórios, conteúdo monitorado e censurado, todo o cinema nacional, roteiros vetados, filmes proibidos, teatros e apresentações públicas, peças censuradas, livros, obras banidas ou liberadas, músicas populares, letras de samba censuradas ou encomendadas, publicidades e cartazes, até festas populares como carnaval ou festa junina que foram regulamentadas. Era onipresente. Invisível, mas onipresente. Cada redação tinha um sensor do DIP instalado permanentemente. Ele lia as matérias antes de irem para a impressão. Criticou Vargas? Cortado. Noticiou greve? Cortado. Mencionou carestia ou desemprego? Cortado. Elogiou algum opositor? Cortado. Jornais que desobedeciam eram fechados. Jornais rebeldes presos. Eram simples assim. Os resultados? Jornais brasileiros entre 1937 a 1945 parecem propaganda oficial. Páginas e páginas exaltando Vargas. Zero crítica, zero debate, zero pluralidade. No rádio, a mídia de massa da época, a internet dos anos 30 e 40, todas eram obrigadas a transmitir diariamente a Hora do Brasil, depois rebatizada de Voz do Brasil, que existe até hoje. Meia hora de propaganda instrumental pura, discursos de Vargas, notícias oficiais, músicas patrióticas. Interromper a transmissão era crime. Estações que tentavam eram caçadas na hora. Além disso, o DIP pagava cantores e compositores para criarem sambas e marchinhas exaltando Vargas e o trabalho. Músicas como Trabalhadores do Brasil, de 1943, eram encomendas oficiais. No cinema, Hollywood dominava o Brasil. 80% dos filmes exibidos eram americanos, mas antes de cada sessão, cinejornais do DIP eram obrigatórios. Vargas até tentou emplacar algumas obras, mas não deu certo. Esses curtas de 10 a 15 minutos mostravam Vargas inaugurando obras, operários felizes trabalhando, desfiles militares, crianças saudáveis em escolas, campos de futebol lotados, tudo filmado em tons épicos, narração grave, música empolgante. Era propaganda pura, mas disfarçada de noticiário. E o público tinha que assistir. Não podia entrar no cinema depois do cinejornal, era obrigatório. Mas o DIP não apenas censurava, também criava conteúdo. Produzia cartazes de Vargas nas escolas, repartições, fábricas, fotografias oficiais, revistas ilustradas, livros didáticos, discursos prontos. O DIP fabricava a narrativa nacional. E com tanto controle, poucos brasileiros tinham acesso às versões alternativas da realidade. Mas a propaganda mais eficaz era dirigida às crianças. Em todas as escolas brasileiras haviam retratos de Vargas na parede, algo obrigatório, hasteamento da bandeira com o hino nacional toda segunda-feira, aulas de educação moral e cívica ensinando obediência ao Estado, cartilhas com frases como Vargas cuida de nós, comemorações cívicas em datas varguistas, 7 de setembro, 1º de maio, 10 de novembro. Crianças recitavam poemas sobre Vargas, desenhavam retratos dele, cantavam hinos exaltando o chefe da nação. Era uma dominação sistemática. Uma geração inteira cresceu aprendendo que Vargas era um herói inquestionável, e muitos acreditam. Até hoje, pessoas nascidas nos anos de 1930 a 40 guardam afeto nostálgico por Getúlio, resultado direto dessa propaganda infantil. Peleguismo. Antes de 1930, sindicatos brasileiros eram autônomos, fracos, divididos, mas independentes. Anarquistas, socialistas, comunistas disputavam influência. Greves eram frequentes, embora geralmente esmagadas pela polícia. Vargas mudou tudo. A partir de 1931, com a criação do Ministério do Trabalho, sindicatos passaram a ser tutelados pelo Estado. Para existir legalmente, um sindicato precisava de registro no Ministério do Trabalho, aprovação de estatutos pelo governo, lideranças confiáveis, ou seja, não comunistas, não radicais. Sindicatos combativos, autônomos, esquerdistas foram fechados. Líderes sindicais autênticos foram presos. No lugar, Vargas criou sindicatos oficiais, atrelados ao governo, financiado por impostos sindicais obrigatórios, descontados os salários de todos os trabalhadores, controlados por pelegos. Pelego é a peça de couro que se coloca entre o lombo do cavalo e a sela, para amolecer o impacto e proteger o animal. Na política brasileira, pelego virou sinônimo de um líder sindical dócil que amortece as demandas dos trabalhadores antes que cheguem ao governo. Um intermediário submisso. Junto com os direitos veio o controle. Os sindicatos, que eram autônomos e combativos, foram colocados sob tutela do Estado. Só podia existir sindicatos autorizados pelo Ministério do Trabalho. As lideranças eram vigiadas e muitas vezes escolhidas pelo próprio governo. Greves foram praticamente proibidas, consideradas atos contra a segurança nacional. Era o trabalhismo à brasileira. O Estado concedia benefícios de cima para baixo em troca
troca de lealdade e ordem. Não havia negociação coletiva real. Não havia luta de classes reconhecida. Havia um pai generoso e filhos gratos. O historiador Joel Wolfe cunhou uma expressão irônica para descrever essa dualidade. Vargas era pai dos pobres ou mãe dos ricos, porque enquanto dava direitos a trabalhadores, mantinha intactos os privilégios das elites, protegendo indústrias com tarifas e nunca tocou na estrutura agrária latifundiária. A historiadora Ângela de Castro Gomes, em a obra A Invenção do Trabalhismo, mostrou como Vargas inventou uma nova cultura política no Brasil. O trabalhismo paternalista, que misturava concessões reais com manipulação simbólica, direitos legais com controle autoritário. Era um pacto fáustico e funcionou. Até hoje, a CLT é defendida por milhões como conquista sagrada, enquanto o modelo sindical corporativista criado por Vargas, criticado por sua rigidez pela falta de autonomia, ainda marca relações trabalhistas brasileiras. O Tribunal de Segurança Nacional. Para julgar os presos políticos, Vargas criou em 1936 o Tribunal de Segurança Nacional, TSN, uma corte de execução sem júri popular com juízes indicados pelo governo. O TSN julgava crimes contra a segurança do Estado, atividade subversiva, propaganda comunista. Era um tribunal político, condenações eram certas, as defesas eram inúteis e milhares foram condenados a anos de prisão. O TSN só foi extinto em 1945 com o fim do Estado Novo. Queremismo. Em 1945, o mundo celebrava a derrota do fascismo na Europa. A lógica era simples. Se os ditadores caíram lá fora, Vargas teria que cair aqui dentro. Os liberais e a elite esfregavam as mãos, prontos para retomar o poder. Mas então, algo inesperado acontece. Um ruído começou nas fábricas e tomou as praças. Não eram gritos de fora Vargas, mas um coro ensurdecedor de "Queremos Getúlio". Jorge Ferreira e Ângela de Castro Gomes descrevem esse movimento como um curto-circuito na lógica política tradicional. Enquanto a elite via um ditador cansado, o povo via um homem que lhes dera direito. O movimento queremista foi uma mistura explosiva de espontaneidade popular, manipulação astuta das redes varguistas, como o recém-criado PTB. As multidões que cercaram o Palácio do Catete não pediam apenas a permanência do homem, mas a garantia de que as leis trabalhistas não desaparecessem com ele. Para os opositores e militares, aquilo era o pesadelo do populismo desenfreado. O queremismo foi tão forte que os militares tiveram que dar um golpe preventivo em outubro de 1945, forçando Vargas a sair antes que as eleições o legitimassem novamente. Eles removeram o homem, mas não conseguiram remover o mito, pavimentando a estrada para o seu retorno triunfal e trágico nos braços do povo em 1950. Queima do café. No ano de 1931, devido à crise de 1929, como já dito antes, o preço do café despencou. Fazendeiros não conseguiam pagar trabalhadores, bancos quebravam, a economia brasileira dependente em 70% do café estava à beira do colapso. Vargas precisava agir, e a solução que encontrou foi tão drástica quanto controversa: queimar café. A lógica era simples, brutal, mas simples. Se há excesso de oferta, o preço cai. Se você destruir parte da oferta, o preço sobe. Lei básica da economia. Então, a partir de 1931, o governo Vargas ordenou a incineração sistemática de estoques de café. Os números são chocantes. Entre 1931 e 1944, o Brasil queimou 78,2 milhões de sacas de café. Para ter ideia, isso era café suficiente para abastecer o consumo mundial por 3 anos inteiros. Fogueiras gigantescas foram acesas nos portos, sacas de 60 quilos jogadas nas chamas. O chá de café torrado se espalharam por quilômetros. Em alguns lugares, usaram café como combustível para locomotivas, literalmente trens movidos a café. Em outros, jogaram sacas no mar, criando manchas escuras no oceano. A imagem era poderosa e perturbadora. A mídia gerou indignação imediata. Como pode um país onde milhões passam fome queimar comida? A crítica era válida. O Brasil de 1931 tinha fome endêmica no Nordeste, miséria urbana crescente, desemprego explosivo e o governo queimava montanhas de café que tecnicamente poderiam alimentar pessoas, embora café não seja exatamente um alimento nutritivo. A intelectualidade ridicularizou. O compositor Noel Rosa, cronista irônico do Rio de Janeiro, compôs versos satíricos sobre o Brasil, que queima toneladas de café para não baixar o preço, enquanto o povo passava necessidade. Mas Vargas não recuou, porque economicamente a medida funcionou. O preço do café se estabilizou. Fazendeiros que teriam quebrado completamente conseguiram sobreviver. A economia paulista não colapsou por completo.
E Vargas conseguiu o que queria: evitar que a oligarquia cafeeira destruída se tornasse sua inimiga mortal. Era novamente o pragmatismo varguista. Ele não amava os cafeicultores. Eram os oligarcas que ele derrubara em 1930, mas também não podia deixá-los morrer, porque ainda controlavam grande parte da riqueza e influência do país. Então queimou o café para salvá-los. E no processo mostrou que agora era o Estado, não o mercado, não os fazendeiros, mas o Estado quem controlava a economia brasileira. Era o nacional-estatismo em ação. O Estado intervindo diretamente, manipulando preços, destruindo mercadorias, planejando a economia. Aliança Nacional Libertadora. Em março de 1935, comunistas, socialistas, tenentes de esquerdas e intelectuais progressistas criaram a Aliança Nacional Libertadora, uma frente ampla contra o fascismo crescente e contra o que consideravam o conservadorismo de Vargas. O presidente de honra era ninguém menos que Luiz Carlos Prestes, o lendário líder da Coluna Prestes, herói tenentista dos anos de 1920, que anos seguintes havia se tornado comunista convicto e se filiado ao Partido Comunista Brasileiro, o PCB. A ANL cresceu rapidamente. Comícios reuniam milhares. O discurso ecoava: nacionalização de empresas estrangeiras, reforma agrária radical, não pagamento da dívida externa, governo popular. Era um programa revolucionário inspirado no marxismo-leninismo. Vargas observava com atenção crescente. Em julho de 1935, Prestes, ainda escondido, recém-chegado de Moscou, fez um discurso incendiário, lido em comício da ANL no Rio de Janeiro. Abaixo o governo odioso de Vargas. Todo o poder à Aliança Nacional Libertadora. Era declaração de guerra. Vargas respondeu imediatamente. Fechou a ANL decretando-a ilegal. Prestes e outros líderes entraram na clandestinidade. A tensão explodiu. Ação integralista brasileira. Nos anos de 1930, o Brasil teve seu próprio movimento fascista, o integralismo, liderado por Plínio Salgado. Os integralistas usavam camisas verdes, saudação romana com grito Anauê, baseado em uma suposta palavra tupi que significa você é meu irmão, símbolo sigma, letra grega que representa soma, a união de todos, e pregavam um Estado autoritário, nacionalista, corporativista, anticomunista, antiliberal e católico. Chegaram a ter centenas de milhares de membros no auge, nos anos de 1936 a 37. Eram organizados, disciplinados, mobilizavam massas, faziam desfiles, comícios, brigavam com comunistas nas ruas e apoiaram o golpe de Vargas de 1937. Acharam que Vargas os colocariam no governo, que o Estado Novo seria um Estado integralista, e estavam errados. Intentona comunista. Em novembro de 1935, setores radicais do PCB, com apoio de agentes da Internacional Comunista, decidiram agir. Tentaram derrubar Vargas pela força. A intentona comunista, termo pejorativamente usado pelo governo, porque intentona significa tentativa frustrada ou ridícula, eclodiu em 3 cidades. 23 de novembro, em Natal, com sargentos e cabos do 21º Batalhão de Caçadores, liderados por militares comunistas, tomaram o quartel e controlaram a cidade por 4 dias. Formaram um governo popular provisório, liberaram presos políticos, confiscaram bancos, distribuíram alimentos, mas estavam até então isolados. Nenhum outro estado se levanta. Tropas federais chegaram de navios. Em 27 de novembro, Natal é retomada. Os líderes fogem ou são presos. Pelo menos 9 pessoas morreram no combate. Outro exemplo é em 24 de novembro, em Recife, no 29º Batalhão de Caçadores, no qual soldados se rebelaram e mataram oficiais. Tomaram o quartel e alguns pontos da cidade, mas a reação é rápida e brutal. Em menos de 24 horas, tropas legalistas retomam tudo. Cerca de 30 mortos, execuções sumárias e rebeldes. Por último, em 27 de novembro, no Rio de Janeiro, qual o 3º Regimento da Infantaria na Praia Vermelha e na Escola de Aviação Militar no Campo dos Afonsos, onde militares comunistas tentaram sublevar as tropas. Fracassaram quase imediatamente. Oficiais legalistas dominaram a situação em horas. Prisões em massas aconteceram e pelo menos 50 mortos foram registrados. Em 3 dias estava tudo acabado. A intentona comunista foi um fracasso militar completo, praticamente um tiro no pé. Mas e politicamente? Politicamente foi o maior presente que Vargas poderia receber. Plano Cohen.
propaganda oficial tratou a revolta como quase vitória comunista. Jornais, controlados ou influenciados pelo governo, estampavam manchetes apocalípticas dizendo que os comunistas quase tomaram o Brasil, ou que Moscou tentou dominar a nação, ou uma revolução bolchevique ameaçava as famílias brasileiras. A realidade foi uma revolta de quartéis isolados, sem apoio civil, esmagada em dias. Mas a narrativa oficial pintou como uma ameaça existencial. Vargas foi na rádio, falou à nação, posou de salvador da pátria contra o caos dos vermelhos. Disse que só ele, com pulso firme, poderia proteger o Brasil da subversão comunista. E a classe média, aterrorizada com a possibilidade de virar uma nova Rússia, entre aspas, perder propriedade, ver igrejas fechadas, apoiou Vargas incondicionalmente. 3 dias após a intentona, Vargas decretou o estado de sítio por 90 dias e depois prorrogou. E prorrogou de novo. E o estado de sítio, na prática, nunca mais terminou, até 1945. Com as liberdades constitucionais suspensas, Vargas podia prender sem mandato judicial, fechar jornais e revistas, censurar correspondências, invadir casas sem ordem de busca, deportar estrangeiros considerados subversivos, torturar presos políticos oficialmente não reconhecidos, mas amplamente praticados. E foi exatamente isso que fez. Luiz Carlos Prestes foi preso em março de 1936. Passou 9 anos preso numa cela escura, sem ver a luz do sol. Quase enlouqueceu. Sua companheira, Olga Benário Prestes, foi entregue grávida e morreu em campo de concentração. Centenas de milhares de comunistas, socialistas, anarquistas foram presos, muitos torturados, alguns executados, e a esquerda brasileira foi decapitada. E ainda faltava o passo final: usar o medo do comunismo para justificar o golpe de 1937. A Constituição de 34 era clara. Em janeiro de 1938 haveriam eleições presidenciais diretas e Vargas não poderia se reeleger imediatamente, já que a Constituição proibia reeleições consecutivas. Ou seja, em janeiro de 1938, teoricamente, Getúlio Vargas deixaria o poder, mas Vargas não tinha a menor intenção de sair. Ele havia consolidado o poder demais, construído estruturas demais, criado lealdades demais, e sabia que se saísse, tudo que construíra poderia ser desmontado por seu sucessor. Mas como continuar? Como cancelar eleições democráticas garantidas pela Constituição sem parecer um golpista vulgar? Simples: fabricar uma ameaça tão grave que justificasse medidas extremas. E assim nasceu o Plano Cohen. Em setembro de 1937, meses antes das eleições previstas, jornais brasileiros estamparam notícias bombásticas. O governo descobriu um plano secreto para tomar o poder. O documento chamado Plano Cohen. Cohen seria o pseudônimo de um autor comunista. Detalhava supostamente um assassinato de líderes políticos e militares, incêndio de igrejas, saques e destruição de propriedades, instalação de uma ditadura do proletariado, execução em massa de opositores. O problema? O Plano Cohen era uma falsificação. Não era um plano comunista real. Era um exercício de guerra criado por um oficial integralista, o capitão Olímpio Mourão Filho, para simular cenários de ameaças internas em treinamentos militares. Era ficção, war game de papel. Mas alguém, nunca se provou exatamente quem, mas suspeitas recaem sobre o próprio general Góes Monteiro e o Filinto Miller, chefe da polícia política de Vargas, vazou o documento como se fosse real. Vargas, claro, fingiu-se de chocado, convocou reuniões de emergência, alertou o Congresso, mobilizou as forças armadas, declarou que a democracia estava em perigo, que os comunistas, derrotados em 1935, agora planejavam um banho de sangue. A classe média entrou em pânico. A Igreja Católica apoiou Vargas, inclusive os católicos odiavam os comunistas. Industriais apoiaram por medo da expropriação. Até liberais hesitantes achavam que talvez fosse melhor adiar as eleições até que a situação se acalmasse. E Vargas deu o golpe. Intentona integralista. Logo após o golpe, Vargas proibiu todos os partidos políticos, incluindo a A e B. Os integralistas se sentiram traídos. Haviam apoiado o golpe, haviam lutado contra os comunistas e agora também eram banidos. Plínio Salgado e outros líderes começaram a conspirar. Acharam que poderiam derrubar Vargas e tomar o poder. E em 11 de maio de 1938, atacaram. Madrugada de 11 de maio de 1938, cerca de 80 integralistas armados invadiram o Palácio da Guanabara para prender ou matar
matar Vargas, mas o ataque foi mal planejado. Guardas presidenciais reagem. A filha de Vargas, Alzira Vargas, pega uma metralhadora e dispara contra os invasores. O próprio Vargas, segundo a lenda que ele mesmo ajudou a criar, teria pegado um revólver e trocado tiros de pijama. Reforços militares chegaram. Os integralistas são cercados. Alguns morrem no tiroteio. Sobreviventes fogem ou são presos. A intentona integralista fracassou completamente. Vargas não teve piedade. Centenas de integralistas foram presos. Plínio Salgado fugiu para exílio em Portugal. A AIB foi supostamente desmontada. Seus membros perseguidos. Vargas esmagou os comunistas em 1935 e 36 e os fascistas em 38. Não porque ele fosse um centrista democrático, mas porque não tolerava rivais. O Estado Novo era acima de qualquer ideologia getulista. Vargas era fascista? Uma pergunta incômoda precisa ser feita. Vargas era fascista? A resposta curta e honesta é não. Mas ele flertou perigosamente. Alguns aspectos podem ser considerados como o culto à personalidade do líder, o corporativismo, quais os sindicatos eram controlados pelo Estado, o nacionalismo exacerbado, a propaganda massiva, no caso do DIP, com o Ministério da Propaganda de Goebbels, repressão brutal a opositores, o militarismo e a valorização das forças armadas e a censura total da imprensa e da cultura. Porém, Vargas nunca adotou o racismo biológico, não que isso seja característica padrão do fascismo. Também não houve um expansionismo militar, já que Vargas não invadiu países vizinhos, não pregou a guerra da conquista, além de que Vargas era mais pragmático do que ideológico. Fascistas como Hitler e Mussolini tinham ideologias rígidas. Vargas copiava o que funcionava e descartava o resto. Historiadores como Boris Fausto classificam o Estado Novo como autoritarismo nacionalista ou ditadura modernizadora, mas não como fascismo clássico. Maria Celina de Araújo, em O Estado Novo, argumenta que Vargas usou ferramentas fascistas como propaganda, repressão, centralização para fins desenvolvimentistas, não para criar um império racial ou entrar em aventuras bélicas. Além disso, o regime de Vargas não era de partido único, como os regimes fascistas costumam ser. Na verdade, não havia nenhum partido durante o Estado Novo. Era um autoritarismo instrumental. A ditadura servia ao projeto de modernização, não era um fim em si mesmo. Isso não absolve Vargas de suas atrocidades, apenas o coloca numa categoria distinta, não menos brutal, mas diferente. Constituição Polaca. A Constituição do Estado Novo, escrita principalmente por Francisco Campos, jurista autoritário, admirador do fascismo, era uma peça de autoritarismo constitucionalizado. Apelidada de polaca porque se inspirava na Constituição da Polônia, por sua vez copiava modelos fascistas italianos, a Carta de 1937 estabelecia concentração de poderes no executivo, o presidente acima de tudo, possibilidade de o presidente legislar por decreto, ou seja, o Congresso ficava reduzido a um órgão consultivo quando e se fosse convocado, nomeação de interventores estaduais, ou seja, os governadores eleitos acabaram, pena de morte para crimes políticos, censura prévia da imprensa, proibição de greves, sindicatos sob controle total do Estado, prisões sem mandato por crimes contra a segurança nacional. Era uma ditadura constitucionalizada, uma democracia de papel com ditadura de fato. E Vargas nem se deu o trabalho de submeter a Constituição a um plebiscito, como ela mesma previa. Uso dos tenentes para se consolidar no poder. Durante a Primeira República, jovens oficiais do exército, na maioria tenentes e capitães, começaram a se revoltar contra a corrupção oligárquica, as fraudes eleitorais, o mandonismo dos coronéis. Eles queriam um Brasil moderno, moralizado e educado. Eram positivistas, nacionalistas, autoritários, no sentido que desconfiavam da falsa democracia oligárquica e acreditavam num Estado forte e centralizado. Os movimentos tenentistas marcaram a década de 1920, com vários casos, sendo 1922, os 18 do Forte de Copacabana, no quais se levantaram no Rio de Janeiro contra o governo e foram massacrados, mas viraram mártires. Em 1924, a revolta em São Paulo, liderada por Isidório Dias Lopes, em que a cidade fica 23 dias sob controle de rebeldes antes das tropas federais retomarem o controle, e centenas morreram. E a mais famosa de todos, a que aconteceu de 1924 a 27, a Coluna Prestes, liderada pelo já mencionado Luiz Carlos Prestes e Miguel Costa, no qual marcharam por 25 mil quilômetros
quilômetros pelo interior do Brasil, lutando contra tropas governistas e espalhando propagandas revolucionárias. Nunca foram derrotados militarmente, simplesmente se exilaram na Bolívia quando perceberam que não conseguiriam derrubar o governo. Esses rebeldes foram perseguidos, presos, exilados. Mas em 1930, quando a revolução estourou, Vargas anistiou todos eles e os chamou de volta. Por quê? Porque ele precisava deles. Os tenentes eram disciplinados, idealistas, leais e não tinham vínculos com as velhas oligarquias locais, perfeitos para serem interventores. Vargas nomeou tenentes para governar estados-chaves, como Juarez Távora, o vice-rei do Norte, interventor em vários estados do Nordeste, João Alberto Lins de Barros, interventor em São Paulo até a revolta de 1932, Juraci Magalhães, interventor na Bahia e muitos outros. Eram todos muito jovens, muitos com 30 e poucos anos, energéticos, sem paciência para as velhas raposas da política oligárquica, e tinham um projeto: moralização, centralização e modernização. Esse projeto casava perfeitamente com o de Vargas. Claro, existiam tensões. Alguns tenentes queriam reformas radicais, reforma agrária, nacionalização de empresas, rompimento com os Estados Unidos. Vargas era mais cauteloso, preferia mudanças graduais, controladas, mas o pacto funcionou, e muitos desses tenentes seguiram leais a Vargas por décadas. Muitos dos tenentes de 1920 se tornaram generais autoritários nas décadas seguintes. A geração tenentista, entre aspas, não desapareceu. Ela amadureceu, subiu na hierarquia militar e em 1964 deu o golpe que implantou a ditadura militar. Alguns exemplos são Humberto de Alencar Castelo Branco, que foi presidente e ditador de 64 a 67, era um dos tenentes de 1920. Ernesto Geisel, que foi presidente também de 74 a 79, foi um tenente formado num ambiente pós-1930. E Golbery do Couto e Silva foi um grande ideólogo da ditadura militar, formado nas tradições tenentistas. O historiador José Murilo de Carvalho mostra essa continuidade em suas análises. A cultura política autoritária, centralista e nacionalista dos tenentes de 1920 se cristalizou no Estado Novo de Vargas e ressurgiu no regime militar de 64. Em outras palavras, o autoritarismo brasileiro moderno nasceu com os tenentes de 1920 e Vargas foi o seu grande organizador. Mas isso não significa que Vargas causou a ditadura de 64, mas significa que ele consolidou institucionalmente uma cultura de militarismo político, de desconfiança das instituições democráticas, de fetichização da ordem e da autoridade. Política da boa vizinhança. No fim dos anos de 1930, o mundo caminhava para a guerra. Na Europa, Hitler consolida o Terceiro Reich. Mussolini domina a Itália. Franco vence a Guerra Civil Espanhola. O fascismo está em alta e Vargas presta atenção, porque Vargas não era ideólogo, era pragmático e via no modelo fascista coisas que interessavam. Em 1937, quando dá o golpe do Estado Novo, Vargas copia explicitamente elementos do fascismo e diplomaticamente flerta com a Alemanha nazista. Getúlio recebe embaixadores alemães calorosamente. O Brasil importava equipamentos e técnicos alemães. Vargas até visita um navio de guerra alemão ancorado no Rio de Janeiro e assiste à demonstração de armamento nazista, mas simultaneamente negocia com os Estados Unidos. Roosevelt, no comando da política da boa vizinhança, quer garantir que a América Latina não caia no órbita do eixo, e Vargas usa isso. No caso da siderúrgica de Volta Redonda, já mencionado na primeira camada, antes de fechar negócios com os Estados Unidos, Vargas procura primeiro os alemães. A Krupp, gigante industrial nazista, oferece tecnologia em empréstimo, mas com condições. A siderúrgica teria que usar carvão alemão importado, ou seja, dependência total. Com o acordo de 1940 com os Estados Unidos, Vargas abandona o flerte nazista e se alinha aos aliados, mas só depois de arrancar o máximo possível em troca. O historiador Gerson Moura, no clássico Tio Sam Chega no Brasil, analisa essa negociação magistralmente. Vargas jogou com os alemães e americanos, extraindo concessões de ambos, até decidir pelo lado que oferecia mais. Não era idealismo, era realpolitik, e funcionou. Volta Redonda foi construída, o Brasil entrou na guerra ao lado dos aliados em 42, a siderúrgica começou a operar em 46, produzindo aço de qualidade. Vargas transformou o maior conflito do século XX em oportunidade de desenvolvimento nacional. Brasil na Segunda Guerra.
Em 1942, após submarinos alemães afundarem navios brasileiros, Vargas declarou guerra ao eixo e se aliou aos aliados, Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética. Ou seja, o ditador brasileiro, que copiava técnicas fascistas, que perseguia comunistas, que admirava Mussolini, entrou em guerra contra o fascismo. As contradições são gritantes, e Vargas sabia, mas, pragmático como sempre, via a oportunidade. Apoiar os aliados significa financiamento americano, prestígio internacional e legitimidade doméstica. Em 1944, o Brasil enviou a Força Expedicionária Brasileira para lutar na Itália. Cerca de 25 mil soldados brasileiros combateram lado a lado com os americanos contra nazistas e fascistas. Soldados brasileiros lutaram pela democracia na Europa enquanto viviam sob ditadura no Brasil. A frase que corria nos bares no Rio era mais fácil a cobra fumar do que o Brasil mandar tropas para a guerra. E, no entanto, a FEB adotou o símbolo de uma cobra fumando um cachimbo, zombando da própria improbabilidade. Mas aconteceu, a cobra fumou. E quando os pracinhas voltaram vitoriosos, em 1945, não aceitaram continuar sob ditadura. Conflitos militares internos, picolés versus rabanetes. A vitória de 1930 não pacificou o exército. Pelo contrário, criou um abismo entre os revolucionários históricos e a hierarquia tradicional que aderiu ao movimento por conveniência. Os rabanetes eram oficiais de alta patente e adesistas de última hora. O termo carregado de ironia indicava que eles eram vermelhos por fora, fingiam ser revolucionários para manter seus cargos e prestígios, mas continuavam brancos por dentro, conservadores, burocratas ligados à velha ordem oligárquica. E os picolés eram os jovens oficiais, os tenentes autênticos, que participaram das revoltas de 1922 e 24, enfrentaram as prisões e exílios. Receberam esse apelido porque tratavam com frieza a adesão tardia e oportunista dos generais rabanetes, recusando-se a misturar com eles. O estopim disso tudo foi a crise das promoções. A atenção saiu do campo dos apelidos para a crise institucional, quando o ministro de guerra, Leite de Castro, pressionado pelos tenentes liderados por Góes Monteiro e Oswaldo Aranha, tentou alterar os critérios de promoções. Os picolés exigiam ser promovidos por méritos revolucionários, saltando patentes para comandar os rabanetes que, na visão deles, nada haviam feito pelo país. A solução brasileira foi uma revolta em que os oficiais superiores, no caso os rabanetes, viram isso como uma quebra inaceitável da hierarquia militar. A tensão quase levou a um combate dentro dos quartéis. Para resolver o impasse, o governo Vargas criou uma gambiarra administrativa, os quadros paralelos. Na prática, criou-se uma duplicidade de comando. Os tenentes revolucionários eram promovidos e ganhavam poder político, interventorias, enquanto a hierarquia tradicional mantinha suas posições formais, mas esvaziadas de poder real imediata. O caminho para 1932 estava traçado, já que essa foi a divisão fundamental para a eclosão da revolta constitucionalista de 1932. Sentindo-se desprestigiados e ameaçados pela desordem dos tenentes, muitos oficiais rabanetes acabaram se aliando à elite paulista contra Vargas, não necessariamente por amor à Constituição, mas para restaurar a hierarquia militar quebrada. Queima das bandeiras. Dias após o golpe, Vargas organizou uma cerimônia pública bizarra e altamente simbólica. No Rio de Janeiro, diante de autografias e populações, bandeiras estaduais foram queimadas numa grande fogueira. Bandeiras de São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, de todos os estados, todas viraram cinzas. E sobre as cinzas foi hasteada apenas uma bandeira, a bandeira nacional. A mensagem era clara: o federalismo morreu. Não existia mais São Paulo, não existia Minas, Bahia, como entidades políticas autônomas. Existia o Brasil, apenas o Brasil, uno, indivisível e centralizado. E Getúlio era seu chefe supremo. Trabalhadores apagados da Revolução de 1930.
Voltando ao que Ítalo Tronca e Edgar Deca diziam, a ideia de Revolução de 30 seria um poderoso instrumento para apagar a memória dos vencidos e impor a ótica dos vencedores. A narrativa oficial sugere que havia um vazio de poder político que precisava ser preenchido por um Estado forte, vindo do alto. Contudo, essa teoria argumenta que esse vazio nunca existiu. O espaço estava, na verdade, repleto de uma luta de classes ativas e efervescente que foi deliberadamente sufocada. Ao longo dos anos de 1920, o operariado não foi um espectador passivo, mas um agente que ameaçava a ordem oligárquica com greves e organizações autônomas, muitas de inspiração monarquista. A revolução, então, funcionou como estratégia das elites, tanto as dissidentes quanto as emergentes, para desarticular essa organização independente, uma dominação oculta. Ao canalizar as demandas populares para dentro do Estado e institucionalizar os sindicatos, como ocorreria posteriormente com as leis trabalhistas, o novo regime não apenas controlou a classe operária, como também apagou a memória de suas lutas anteriores, como o anarco-sindicalismo, apresentando o Estado como o único doador legítimo de direitos e cidadania. Portanto, 1930 não teria sido a vitória do povo ou da democracia, mas o triunfo de uma engenharia política sob a máscara da revolução, ocultando dominação de classe e silenciando vozes que propunham caminhos alternativos para o Brasil. Essa questão dialoga direto com o mito da outorga, a qual diz que os direitos trabalhistas foram uma doação generosa do Estado para evitar conflitos, escondendo as lutas operárias anteriores e a intenção de controle social através dos sindicatos oficiais, sindicato único e imposto sindical. Além disso, os trabalhadores rurais foram completamente esquecidos das regulamentações trabalhistas, o que se deve por um pacto com latifundiários. Vargas precisava do apoio das oligarquias rurais, ou pelo menos de sua neutralidade. Então, não tocou nas estruturas agrárias. Não houve uma reforma agrária, não houve direitos trabalhistas rurais, não houve sindicalização rural. Campanha de nacionalização. A partir de 1937, Vargas implementou políticas brutais de abrasileiramento. Primeiro, ele fechou escolas de línguas estrangeiras. Todas as escolas deveriam ensinar apenas português. Professores estrangeiros foram demitidos. Currículos foram reescritos. Crianças que falassem alemão ou italiano eram punidas. Segundo, proibição de jornais e rádios em línguas estrangeiras, em que centenas de publicações foram fechadas. Rádios em alemão, italiano, japonês, todas foram proibidas. Terceiro, obrigatoriedade de nomes em português. Clubes, associações, lojas com nomes estrangeiros tiveram que mudar de nome ou fechar. Quarto, proibição de falar línguas estrangeiras em público. Em muitas regiões, falar alemão, italiano ou japonês na rua era crime. Policiais circulavam em áreas de imigrantes. Se vissem alguém ou vissem alguém falando língua estrangeira, multavam ou prendiam. Idosos que mal falavam português eram humilhados publicamente. Quinto, queima de livros e símbolos. O exército invadiu associações alemãs, italianas e japonesas. Queimaram livros em línguas estrangeiras, bandeiras dos países de origem, documentos históricos, fotografias de líderes estrangeiros. Era um apagamento cultural sistemático. Quando o Brasil entrou na Segunda Guerra, em 1942, a campanha se radicalizou ainda mais. Italianos, alemães e japoneses foram considerados no Brasil súdito do eixo, potenciais espiões e sabotadores. Medidas extremas foram tomadas, como proibição de viajar sem autorização, toques de recolher em áreas de concentração de imigrantes, confisco de rádios para evitar comunicação com o eixo, prisão de lideranças comunitárias, campos de internamento e sim, no Brasil teve campos de concentração para ítalos germano-nipo descendentes, embora pequenos e menos brutais que os americanos. Em Santa Catarina, onde havia grande população alemã, a vigilância era intensa. Famílias alemãs que tinham retratos de Hitler, muitas tinham por nostalgia ou simpatia política, foram perseguidas. Descendentes de alemães foram forçados a servir na FEB, lutando contra a Alemanha para provar lealdade ao Brasil. A campanha de nacionalização deixou marcas profundas. Muitas comunidades perderam suas línguas. Crianças de imigrantes pararam de aprender alemão, italiano, japonês com os pais. A língua virou tabu, associada à vergonha e perigo. Tradições culturais se perderam. Documentos históricos foram destruídos. Memórias apagadas. Até hoje, descendentes de imigrantes no Sul guardam ressentimento e historiadores debatem: foi nacionalização necessária ou etnocídio cultural? Cooptação cultural.
Mas Vargas não usava apenas censura e repressão, usava também cooptação. E descobriu que cultura popular podia ser aliada poderosa. No início do século XX, o samba era visto pela elite como música de negro, coisa de malandro, vulgar, perigoso, subversivo. Sambistas eram perseguidos, rodas de samba eram reprimidas. Mas Vargas viu aí uma oportunidade. Ele percebeu que o samba mobilizava multidões, especialmente entre trabalhadores urbanos, justamente a base social que ele queria cooptar. Então, a partir de 1930, o Estado cooptou o samba. Veio a oficialização das escolas de samba em 1935, em que desfiles de escolas de samba no Rio de Janeiro foram oficializadas e receberam apoio governamental, viraram eventos cívicos. Também houve a encomenda de sambas de exaltação, em que o DIP pagava compositores para criarem sambas exaltando Vargas, o trabalho, a pátria. Exemplos famosos são a Aquarela do Brasil, feita por Ari Barroso em 1939, que é um samba de exaltação que pinta um Brasil grandioso, sem miséria, edênico. Tornou-se hino oficioso do regime. Outro exemplo é o Bonde de São Januário, escrito por Wilson Batista e Atulfo Alves, em 1940. Quem trabalha é quem tem razão, eu não digo que tenho medo de errar. O bonde de São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Era uma propaganda trabalhista disfarçada de samba. Houve a censura de sambas considerados malandros, sambas que exaltavam a malandragem, não trabalhar, viver de expedientes, zoar a vida, e foram censurados. O próprio Wilson Batista, antes de virar compositor oficialista, tinha feito sambas malandros, como Lenço no Pescoço de 33. Vargas odiava isso. Malandragem era antitrabalho, então o DIP censurou sambas malandros e incentivou sambas exaltando o trabalhador honesto. Wilson Batista, pragmático, mudou de lado. Começou a compor sambas pró-Vargas e ganhou dinheiro com isso. O carnaval foi regulamentado. Escolas de samba tinham que cadastrar-se no governo, submeter temas de enredos para aprovações e seguir normas de decência. Sambas enredos como críticas sociais jamais eram vetados. Temas políticos vetados. Em troca, ganhavam subvenções políticas, ganhavam organização e estrutura. O carnaval deixou de ser uma festa espontânea e virou uma festa oficial, controlada, vigiada, mas também valorizada e protegida. Vargas também usou o futebol como ferramenta política. Na Copa de 1938, o Brasil chegou nas semifinais, um feito inédito. Vargas explorou politicamente, recebeu os jogadores no palácio, promoveu comemorações públicas, associou o sucesso da seleção ao Brasil forte de Vargas. O futebol virou uma válvula de escape. O povo ocupado com o futebol não fazia greve, não conspirava, não pensava em política. E Vargas sabia disso. Apoiou o campeonato, construiu estádios. O famoso Pacaembu em São Paulo foi inaugurado em 1940 e profissionalizou os jogadores. O futebol virou símbolo nacional e ferramenta de controle social. Cartas dos Trabalhadores. Esse talvez seja meu tópico preferido. Aqui revela-se como os trabalhadores também tentavam negociar com Getúlio Vargas e não recebiam de forma passiva as promessas do pai dos pobres e muitas vezes denunciavam a realidade dura das fábricas. Ou seja, a classe trabalhadora também tinha voz, também tinha atitude dentro do Estado Novo. Tentava negociar ao menos, não aceitavam de forma passiva. Um dos exemplos é a denúncia de assédio de Júlia Antônia Valriamos. É um caso emblemático de uma operária de fábrica de meias que escreveu a Vargas denunciando o assédio sexual e a perseguição de seu chefe, o que expõe as tensões de gênero no Estado Novo, onde a operária desafiava a moralidade vigente e a própria estrutura de fiscalização do trabalho, que tendia a acreditar na palavra dos chefes. Outra questão é a virilidade do trabalho. Na carta de Antônio Rizzo, a carta de um trabalhador que, após sofrer um acidente na fábrica, passou a vender pipoca na rua. Ele escreveu a Vargas não para pedir dinheiro, mas para expressar sua vergonha por não estar realizando um trabalho pesado, revelando como a ideologia do regime associava o trabalho fabril à virilidade e honra masculina. Outro exemplo também é a barganha política no Bosque da Saúde, onde moradores do bairro operário Bosque da Saúde escreveram pedindo calçamentos para as ruas. O argumento utilizado foi político. Eles mereciam o benefício por serem leais ao governo, ao contrário da elite de São Paulo, inimigos de 32, que recebiam melhorias no centro da cidade. Outro
exemplo também é o uso do nacionalismo, feito pela Companhia Brasileira de Mineração, onde os trabalhadores denunciavam seus patrões, não apenas por violações trabalhistas, mas acusando-os de serem simpatizantes do eixo, ou seja, nazi-fascistas. Eles usavam a retórica nacionalista de Vargas durante a guerra para forçar uma intervenção federal contra a gerência da fábrica. Também tem o caso da fábrica de Enedina César de Oliveira, onde diversas cartas pediriam ajuda a Vargas não para melhorar a fábrica, mas para pagar escolas particulares para os filhos, explicitando o desejo de que a próxima geração escapasse da vida operária, contrariando a glorificação do trabalho manual feita pelo regime. Uma carta que eu gosto muito é da Maria Yolanda Pugliese, que é uma menina de 11 anos que escreveu pedindo ajuda para pagar seus estudos, utilizando uma lógica de troca política. Se Vargas ajudasse ela, ele teria o apoio, ou seja, os votos de sua família, demonstrando como a lógica populista de troca de favores era compreendida até pelas crianças, não como uma imposição de mão única, mas uma via de mão dupla. E também tinham as críticas aos intermediários, como no caso do Antônio de Carvalho, um metalúrgico que escreveu denunciando que o Departamento Estadual de Trabalho em São Paulo servia aos capitalistas e sabotava as leis de Vargas, reforçando o mito de que o presidente era bom, mas os seus auxiliares eram corruptos. Departamento de Ordem Política e Social. Se o DIP controlava o que se dizia, o DOPS controlava quem pensava diferente. O DOPS era o braço repressor do Estado Novo e era implacável. Não foi criação do Estado Novo, ele já existia desde 1924 em São Paulo para combater anarquistas e comunistas, mas Vargas o nacionalizou e expandiu brutalmente. Cada estado tinha seu DOPS. O Central, no Rio de Janeiro, era comandado por Filinto Miller, delegado cruel e eficiente, leal fanático a Vargas. Filinto Miller ficaria famoso como um dos torturadores mais sádicos da história brasileira. Sob seu comando, o DOPS do Rio de Janeiro tornou-se sinônimo de terror. O DOPS era conhecido pela vigilância total, com agentes infiltrados em sindicatos, universidades, bares, clubes, interceptação de cartas e telegramas, escuta telefônica rudimentar mas existente, fichamento de suspeitos como comunistas, anarquistas, liberais ou qualquer opositor. Milhares de brasileiros tinham fichas no DOPS, documentos detalhando suas amizades, atividades, leituras, opiniões políticas. Era vigilância de Estado. Aconteciam prisões arbitrárias que não precisavam de mandato judicial, não precisavam de acusação formal. Bastava ser suspeito de atividade subversiva. Militantes comunistas, presos. Sindicalistas combativos, presos. Jornalistas críticos, presos. Intelectuais esquerdistas, presos. Até liberais moderados, presos. Uma vez preso, você desaparecia. Sua família não sabia onde estava. Não havia habeas corpus, não havia direito a advogado, você simplesmente sumia. E aqui a história fica mais sombria, porque o DOPS não apenas prendia. Homens e mulheres foram torturados. Alguns morreram, outros enlouqueceram. Casos emblemáticos de repressão. Graciliano Ramos, escritor, foi preso sem acusação em março de 1936. Por quê? Simplesmente suspeita de simpatias comunistas. Nada concreto, apenas suspeita. Ele passou quase um ano preso. Em Alagoas, depois Recife, depois o navio Manaus, transformado em prisão flutuante. Finalmente no Rio de Janeiro. Ficou em celas inundadas, superlotadas, comendo comida estragada, vendo presos serem espancados. Em 1953, Graciliano publicou Memórias do Cárcere, relato devastador sobre sua prisão, no qual ele descreve presos políticos amontoados em porões de navios, torturas de jovens militantes, guardas sádicos, desespero, medo, humilhação. O livro é um dos documentos mais importantes sobre a repressão varguista. Outro caso é de Arthur Ernest Werk, mais conhecido como Harry Berger, agente da Internacional Comunista enviado ao Brasil para ajudar a organizar a Intentona de 35. Após o fracasso, foi preso junto com sua esposa Elise Errett. Ambos foram torturados barbaramente por meses no DOPS. Choques elétricos, espancamentos, privações de sono, isolamento. Elise ficou paraplégica devido às torturas. Henry enlouqueceu completamente. Perdeu a sanidade, virou um vegetal mental. Passou anos preso, louco, babando, incapaz de reconhecer ninguém. Só foi libertado em 1945, já destruído. Morreu poucos anos depois na Alemanha Oriental, completamente incapacitado. Outro caso é o da já mencionada Olga
Olga Benário Prestes. Olga era militante comunista alemã, judia, enviada por Moscou para ajudar Luiz Carlos Prestes, nos quais os dois se apaixonaram e ela engravidou. Quando Prestes foi preso em março de 1936, Olga também foi presa, grávida de 7 meses. Apesar de estar grávida, apesar de apelos internacionais, apesar de estar em território brasileiro com direito a asilo político, Vargas a entregou à Gestapo nazista em setembro de 36. Ela foi colocada num navio alemão e enviada para Hamburgo. Lá deu à luz a sua filha, Anita Leocádia, em uma prisão. A bebê foi tirada dela e entregue à avó materna, que trouxe ao Brasil anos depois. Olga foi enviada para o campo de concentração. Em abril de 1942, foi executada na câmara de gás. Getúlio Vargas sabia disso e mesmo assim a entregou. Marcha para o Oeste. Outro projeto ambicioso de Vargas foi a Marcha para o Oeste, plano de ocupação e desenvolvimento do interior brasileiro anunciado em 1940. Vargas discursou em tom quase messiânico, dizendo que o verdadeiro Brasil não estava apenas no litoral, estava no sertão, no centro-oeste, na Amazônia, e que era preciso integrar esses territórios à nação, levar o progresso, estradas, cidades, e esse era o destino manifesto do país. O discurso ecoava ideias americanas de fronteira e destino manifesto, a ideia de que uma nação se completa expandindo-se territorialmente. O poeta intelectual Cassiano Ricardo ajudou a formular ideologicamente a Marcha para o Oeste, escrevendo sobre a conquista do interior como missão civilizatória, com alguns pontos como construção de estradas, ligando o interior ao litoral, precárias, mas existentes, fundações de cidades planejadas, como o caso de Goiânia, nova capital de Goiás, fundada entre 1933 e 37, e a Colônia Agrícola Nacional de Goiás. Incentivos fiscais para colonos migrarem para o centro-oeste e o norte, criação de campos de afiação para integração aérea, propaganda massiva exaltando o desbravamento no interior. Vargas vendia a ideia de que o interior era vazio, esperando ser civilizado. Era uma retórica colonialista interna, mas o interior não era vazio, estava habitado por povos indígenas. A Marcha para o Oeste significou invasão de territórios indígenas por colonos, desmatamento acelerado no Cerrado e Amazônia, expulsão e massacre de comunidades nativas, doenças trazidas por colonizadores, dizimando aldeias. O Serviço de Proteção ao Índio, SPI, que oficialmente deveria proteger os indígenas, na prática funcionou como agente de integração forçada, tentando transformar os indígenas em brasileiros civilizados, destruindo culturas, línguas, modos de vida. O antropólogo Darcy Ribeiro, que trabalhou no SPI nos anos de 40 a 50, depois denunciou essas políticas como genocídio cultural. A Marcha para o Oeste não teve grandes resultados imediatos no governo Vargas, mas plantou sementes para outras atividades, como a construção de Brasília, já estava sendo gestada e foi concretizada nos anos de 1950 por JK, a expansão agrícola do Centro-Oeste nos anos de 60 a 80, soja, pecuária, seguindo a lógica da marcha, com as mesmas contradições, desenvolvimento econômico, mais devastação ambiental, mais expulsão de indígenas. Integrou o território nacional, criou cidades, expandiu a economia, mas custou povos inteiros, florestas imensas e rios poluídos. As mentiras de Miranda a Moscou, o cangaceiro bolchevique. A intentona comunista de 35 não falhou apenas pela repressão de Vargas, mas porque foi planejada com base em um relatório de ficção científica enviada pelo secretário-geral do PCB, Antônio Maciel Bonfim Miranda. Pressionado para mostrar serviço à Internacional Comunista, Cominter, e garantir financiamento, Miranda enviou relatórios a Moscou pintando um Brasil pré-revolucionário que não existia. Ele afirmou que o exército estava dividido, que a burguesia estava em pânico e que as massas camponesas estavam prontas para pegarem armas. O ponto alto do delírio foi a afirmação de que o cangaço era um movimento revolucionário inconsciente. Miranda garantiu aos burocratas russos que Lampião, o rei do cangaço, poderia ser cooptado para liderar colunas guerrilheiras e que seria fácil instaurar uns sovietes no sertão. Em Moscou, burocratas que nunca pisaram no Brasil interceptaram cangaceiros como partisans, guerreiros políticos, ignorando que o cangaço muitas vezes servia aos coronéis e não tinha ideologia marxista. Acreditando nessas mentiras, o Cominter enviou seus melhores agentes, incluindo Olga Benário e o próprio Luiz Carlos Prestes, para liderar uma revolução que na prática só existia na cabeça de Miranda. O levante foi desarticulado em dias, servindo de pretexto perfeito para Vargas endurecer o regime e decretar o Estado Novo. Mulheres operárias, paternalismo opressor.
Vargas se apresentava como protetor dos trabalhadores, mas trabalhadoras mulheres experimentaram seu governo de forma particularmente ambígua e opressora. A CLT garantia direitos específicos às mulheres, como licença maternidade de 84 dias, proibição de demissão durante gravidez, intervalos para amamentação, proibição de trabalho noturno em indústrias e proibição de trabalhos pesados, como minas, construção civil e outras atividades. Parece progressista, mas vinha com um problema. Essas proteções limitavam oportunidades. Empregadores preferiam contratar homens sem risco da licença maternidade. Mulheres eram vistas como trabalhadoras problemáticas. E a proibição de trabalho noturno e pesado, justificadas como proteção à fragilidade feminina, na verdade reforçavam estereótipos de gênero e fechavam portas. Embora a CLT previsse salário igual para trabalho igual, na prática, mulheres ganhavam 30 a 50% menos que homens nas mesmas funções. E o governo não fiscalizava, não punia e fechava os olhos. Mulheres tentavam organizar sindicatos autônomos ou liderar greves, mas eram duramente reprimidas. Alguns casos foram documentados, como as operárias têxteis que lideravam greves para melhores salários em São Paulo nos anos de 1930 e foram presas, espancadas, demitidas. Algumas militantes comunistas mulheres foram torturadas de forma específica, violência sexual, humilhação de gênero. A propaganda oficial do Estado Novo exaltava a mulher brasileira como mãe delicada, esposa fiel, guardiã do lar e não como trabalhadora autônoma, cidadã política ou líder sindical. O modelo era a mulher burguesa tradicional, trabalhadoras pobres que não se adequassem, mulheres negras, solteiras, chefes de família, eram invisibilizadas ou estigmatizadas. A historiadora Ângela de Castro Gomes argumenta que o varguismo domesticou, entre aspas, mulheres trabalhadoras, concedeu proteção paternalista em troca de submissão ao modelo tradicional de gênero. Não foi emancipação feminina, foi a inclusão subordinada. Soldados da borracha. Agora uma história que só recentemente começou a ser contada. Os soldados da borracha. Durante a Segunda Guerra, os japoneses ocuparam o Sudeste Asiático, incluindo Malásia e Indonésia, de onde vinham 90% da borracha natural do mundo. Os aliados, Estados Unidos e Inglaterra, entraram em pânico. Sem borracha não havia pneus para aviões, tanques, caminhões, isolamento elétrico, materiais industriais essenciais. Era crise estratégica. A solução? A Amazônia brasileira. Lá havia seringueiras nativas. Se o Brasil intensificasse a extração, poderia suprir os aliados. Vargas e Roosevelt fizeram um acordo. O Brasil forneceria borracha, Estados Unidos financiaria a operação, e assim nasceu a Batalha da Borracha, eufemismo para o que foi na prática, deportação em massa de nordestinos para a Amazônia. Entre 1943 e 45, cerca de 55 mil a 60 mil homens, na maioria nordestinos, fugidos das secas, foram recrutados. Alguns diziam convocados, outros aliciados, para trabalhar nas seringueiras amazônicas. A propaganda oficial era sedutora. Você será herói da pátria. Vai ganhar bom dinheiro. Após a guerra receberá terras e pensões. Ajudará o Brasil a vencer os nazistas. Chamaram-nos de soldados da borracha. Retórica militar para a operação civil. Caminhões passaram por vilas nordestinas recrutando jovens. Muitos se alistavam voluntariamente, atraídos pelas promessas. Outros eram pressionados. Ao chegar na Amazônia, a realidade era brutal. Isolamento total, vilarejos perdidos no meio da selva, acessíveis apenas por barco a dias de viagens, contradições de trabalhos escravizantes, nos quais eles acordavam antes do amanhecer, cortavam seringueiras o dia todo, passavam látex à noite, doenças tropicais mortais como malária, desimobiliários, febre amarela, leishmaniose, disenteria, picadas de cobras venenosas, fome, pois a comida era escassa e cara, seringalistas controlavam tudo, cobravam preços abusivos, nenhuma assistência médica. Quem adoecia, morria. Os soldados, entre aspas, não trabalhavam para o governo, trabalhavam para os seringalistas, patrões privados que controlavam os seringais. O sistema de aviamento era composto por seringalista que adiantava ferramentas, comidas, remédios a preços extorsivos. O trabalhador ficava eternamente endividado e não podia sair até pagar, o que nunca acontecia. Era escravidão por dívida, prática ilegal, mas tolerada. O governo não sabia, não fazia nada.
devastada. Não há números oficiais, mas estimativas de historiadores e pesquisadores são aterradoras. Pelo menos 20 mil morreram, um terço dos enviados. Alguns estudos sugerem até 30 mil mortos. Morreram de malária, fome, acidentes, ataques de animais, doenças tropicais, solidão e desespero. Muitos simplesmente desapareceram. Morreram na selva, sem registro, sem sepultura, sem ninguém saber. Quando a guerra acabou, em 1945, a extração da borracha parou subitamente. O Sudeste Asiático voltou a fornecer borracha mais barata. Os soldados foram abandonados. As promessas não foram cumpridas. Não receberam passagem de volta. Ficaram presos na Amazônia. Não receberam as terras. Não receberam pensão. Não receberam reconhecimento. Muitos tentaram voltar por conta própria. Alguns conseguiram após meses de viagem. Outros ficaram, construíram famílias na Amazônia, viveram e morreram lá, na pobreza. Só em 1988, 43 anos depois, o governo brasileiro reconheceu oficialmente os soldados da borracha e concedeu uma pensão mensal miserável aos sobreviventes, mas a maioria já havia morrido. Em 2024, restaram pouquíssimos vivos, todos centenários. Enquanto os soldados da FEB, que lutaram na Itália, foram celebrados como heróis, receberam pensões, tiveram monumentos erguidos, soldados da borracha foram esquecidos. Por quê? Porque a FEB era visível. Luta militar, uniformes, bandeiras, imagens gloriosas. Soldados da borracha morreram invisíveis, na selva, sozinho, longe de câmeras. Porque o governo não queria admitir que enviou milhares de civis para morrerem numa operação mal planejada, exploradora e brutal. Massacre de Caldeirão. Outro horror esquecido, o massacre de uma comunidade camponesa religiosa no Ceará. No sertão do Ceará, no sopé da Chapada de Araripe, existia uma fazenda chamada Caldeirão de Santa Cruz do Deserto. Lá, desde os anos de 1920, o beato José Lourenço, um homem negro, ex-escravo, seguidor do padre Cícero, liderava uma comunidade camponesa. Caldeirão era uma experiência de vida comunitária. Havia agricultura coletiva, todos trabalhavam, todos dividiam a colheita, uma religiosidade intensa com orações diárias e procissões, autonomia econômica, produziam tudo o que consumiam e cerca de 3 mil pessoas viviam lá. Não era político no sentido marxista, não falavam em revolução proletária, era milenarista, crença religiosa de que Deus proveria e os humildes herdariam a terra. Mas, para as elites locais e o governo Vargas, era perigoso, pois era autônomo, não dependia de coronéis locais, não pagavam tributos, não se submetiam ao mandonismo regional, era uma ameaça ao poder dos latifundiários, era coletivista, uma agricultura comunal parecida com o comunismo aos olhos paranoicos da época. Lembre-se que estamos em 1937, após a intentona comunista de 35, era composta por pobres e negros, gente que deveria estar no seu lugar, entre aspas, trabalhando para patrões brancos, não vivendo autonomamente. Latifundiários locais pressionaram o governo estadual. Diziam que Caldeirão era o foco subversivo, comunismo disfarçado de religião, perigo à ordem. Vargas, paranoico com ameaças internas, entre aspas, autorizou a ação militar. Na madrugada de 10 de maio de 1937, forças policiais do Ceará e tropas do exército cercaram Caldeirão. Aviões sobrevoaram, bombardearam a comunidade. Sim, bombardearam. Aviões lançando explosivos sobre uma fazenda cheia de camponeses desarmados. Depois vieram as tropas terrestres. Invadiram, atiraram, queimaram casas, destruíram plantações, mataram gado. Não há números exatos. Estimativas variam entre 400 a 1000 mortos. Homens, mulheres, crianças, metralhados, queimados, esmagados por escombros. Sobreviventes fugiram para o mato. Muitos morreram depois de fome e doenças, outros foram presos. O beato José Lourenço sobreviveu. Fugiu para a Chapada de Araripe. Viveu escondido por anos. Morreu em 1946, pobre e esquecido. Nunca houve investigação. Nunca houve punição dos responsáveis. Historiadores comparam Caldeirão a Canudos, de 1896 a 97, outro massacre de comunidade religiosa popular. Mas Canudos virou símbolo. Livro, Sertões de Euclides da Cunha é um exemplo. Filme, memória. Caldeirão permaneceu invisível. Por quê? Porque aconteceu sob Vargas. E Vargas não podia ser associado a massacre. Houve outro massacre de comunidade religiosa popular na era Vargas. O Pau de Colher, na Bahia, em 1938, onde uma comunidade milenarista foi massacrada por tropas policiais. Centenas de mortos. Essa comunidade era vista como fanática, atrasada, perigosa. Eram exterminados sem piedade. Era genocídio social. Eliminar grupos que não se adequavam ao projeto moderno de Vargas. Os campos de concentração da seca de 1932.
Poucos brasileiros sabem que o Brasil teve campos de concentração. Em 1932 foi um ano de seca devastadora do Nordeste. Não era novidade. Secas cíclicas atingiram a região desde sempre. Mas 1932 foi particularmente brutal. Centenas de milhares de sertanejos abandonaram suas terras e migraram em busca de sobrevivência. O destino? Cidades litorâneas, especialmente Fortaleza. O governo do Ceará, em coordenação com o governo federal de Vargas, entrou em pânico. Não queriam invasão de flagelados nas cidades. Temiam epidemias, criminalidade, desordem pública, imagem ruim da cidade. E qual foi a solução? Confinar os retirantes. O governo criou campos de concentração para flagelados. Os principais foram o campo de Alagadiço, Fortaleza, chegou a ter 8.000 pessoas. Campo de Patu, Fortaleza, mais de 7.000 pessoas. Campo de Cariús, no interior do Ceará, cerca de 16.000 pessoas. Campo de Senador Pompeu, mais de 14.000 pessoas. Campo de Ipu, milhares. No total, estima-se mais de 73.000 pessoas confinadas nesses campos entre 1932 a 33. Retirantes eram interceptados nas estradas por guardas e soldados. Diziam que iam receber ajuda. Eram levados aos campos, cercados, vigiados, com portões controlados. Uma vez dentro, não podia sair sem autorização. Viviam em barracões de palha superlotados, chão de terra batida, sem instalação sanitária adequada, rações insuficientes, falta de água potável. Doenças se espalhavam rapidamente. Tifo, desinteria, sarampo, tuberculose, mortes eram diárias. Crianças, especialmente, morriam aos montes. Poucos registros fotográficos sobreviveram. Os campos eram vigiados, jornalistas impedidos de entrar. Mas há relatos escritos devastadores. O jornalista Rodolfo Teófilo, que visitou os campos, escreveu que viu crianças esqueléticas com ventres inchados pela fome, mamando em seios vazios de mães já cadavéricas, que viu velhas deitadas no chão, cobertas de moscas esperando a morte, viu covas rasas sendo abertas diariamente para enterrar dezenas de corpos. Outro relato de médico sanitarista diz que as condições eram piores do que as prisões. As pessoas eram amontoadas como animais, sem dignidade, sem esperança, e o cheiro da morte estava em todo lugar. Não há números oficiais confiáveis. O governo não documentou adequadamente ou escondeu documentos. Mas estimativas variam entre 10.000 mortos, uma estimativa mais conservadora, até 20.000 mortos, que é uma estimativa mais alta. A maioria eram crianças e idosos. Eram enterradas em valas comuns, sem identificação e sem registros. O termo campo de concentração não foi invenção de historiadores críticos posteriores. Era um nome oficial usado pela autoridade da época. Claro, não eram campos de extermínio como em Auschwitz. Não havia câmara de gás. Não havia fuzilamento em massa. Mas eram campos de confinamento forçado de populações indesejadas, onde milhares morreram por negligência, doença e fome. A definição básica de campo de concentração, confinar civis sem julgamento em condições desumanas, se aplica. Sim, era uma política coordenada entre o governo estadual, o caso do Ceará, e o federal. Vargas não visitou os campos, não falou publicamente sobre eles, mas aprovou os orçamentos, aprovou as medidas sanitárias, aprovou o confinamento. Era higienismo social. Remover os, abre aspas, indesejáveis, fecha aspas, do espaço público. Mantê-los longe das elites urbanas. Por décadas, esse episódio foi apagado da memória nacional. Não aparecia em livros didáticos. Não era mencionado em biografias de Vargas. Não virou filme, série ou monumento. Só a partir dos anos de 1990 a 2000, com trabalhos de historiadores como Kênia Souza Rios, o episódio começou a ser resgatado. E mesmo assim, permanece desconhecido da maioria dos brasileiros. Porque não cabe na imagem do pai dos pobres. Porque revela que, para Vargas, alguns pobres eram descartáveis. Este foi o Iceberg da Era Vargas. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. E para mais vídeos como esse, se inscreva no canal. As referências estarão todas no primeiro comentário fixado. E lembre-se, talvez o mais importante não sejam as respostas, mas as perguntas certas. E para fazer as perguntas certas, é preciso ter muito tato com a história.